Bom, de tempos em tempos acontece de você conhecer alguma pessoa, conhecer a história de alguém e isso acender alguma coisa em você como artista. No meu caso, eu conheci o Igor na academia uns meses atrás e daí surgiu a ideia de fazer esse projeto. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e contar um pouco sobre como que eu fiz esse filme para um criador de conteúdo que deseja subir nos palcos do fisiculturismo um dia. Mas antes de passar os detalhes, eu vou deixar o filme completo passar agora. Esse aí era eu, 3 anos atrás. Esse sou eu hoje. Essa é aquela clássica história da pessoa que só fazia merda até que consegue alcançar o sucesso. E na minha história, eu tô só no começo. A minha rotina é o que você espera de um moleque de 17 anos. Mas eu tenho sonhos que eu quero alcançar. Eu sou muito grato pela sorte que eu tive. A maioria dos homens começam a treinar por um relacionamento que deu errado, mas comigo foi diferente. Eu comecei a treinar porque sofria bullying na escola. Esse esporte moldou minha mentalidade. E a cada dia ele me transforma em um homem melhor. Meu nome é Igor, e um dia você vai me ver no palco. Bom, como eu falei pra vocês anteriormente, eu conheci o Igor na academia, ele é um criador de conteúdo, então eu me identifiquei muito com ele e ele tem esse foco um pouco mais inspiracional, só que eu comecei a perceber que não tinha muitos vídeos no perfil dele, no Instagram pra ser mais preciso, que contassem mais um pouco sobre quem ele era. Então eu vi uma necessidade ali, foi daí que surgiu a necessidade desse projeto, de trazer as pessoas, o público do Igor um pouco mais próximo dele e criar essa conexão. Então, falando dessa necessidade, desse problema que eu via que o Igor tinha, eu resolvi criar esse projeto e chamar ele para poder fazer um filme que contasse um pouquinho da sua história. Antes de eu começar a escrever o roteiro, eu tive diversas reuniões e encontros com o Igor e a gente conversou bastante, e nesses encontros eu consigo entender mais sobre a história dele, o background dele, e também entender qual que é mais ou menos a essência que eu quero trazer pro filme. Se o ritmo do filme vai ser mais rápido, se vai ser mais lento, se vai ser mais agressivo, se vai ser um pouco mais com tom de humor, qual tom de humor que a gente vai usar, se vai ser algo mais sério, mais inspiracional, menos inspiracional. Então toda essa conversa que a gente teve foi pra gente avaliar esse, vamos dizer assim, o tom de voz dele para poder transmitir isso no filme. Então eu não queria que destoasse muito do conteúdo, né, da forma que ele já faz o próprio conteúdo dele. Bom, isso aqui foram algumas das anotações que eu fiz quando eu tive a conversa com ele. Aqui estão alguns trechos do roteiro e o roteiro completo é esse daqui, ó. Eu comecei escrevendo já um primeiro match cut, que foi uma das primeiras ideias que eu tive para poder iniciar. E, bom, basicamente é isso aqui, ó. Se quiser dar uma lida, só pausar
E faltou aqui um trecho final, que é aquela cena que ele tá posando. Eu tinha escrito aqui também, mas essa versão aqui do roteiro eu não tinha escrito ainda. Eu tinha mandado pra ele revisar, pra ele dar uma olhada. E depois que eu terminei de escrever o roteiro, eu parti para a criação do shot list, que é a criação de cada take. Então eu dividi em locações, que seriam a academia, no primeiro dia. No segundo dia seria a rua, que seriam as externas. E também teve um terceiro dia que eu acabei não colocando aqui, que é as internas na casa do Igor, dele levantando para ele tomar café e ir no trabalhar. Então, tudo isso daqui eu fiz depois do roteiro. Então, tudo isso daqui que eu já tiquei, que é a questão do tracking shot do começo, que é do match cut, que ele tá bebendo e depois ele tá treinando, fazendo rosca direta alternada. Rosca alternada, né? Os close-ups, tudo que eu queria, tudo que eu sabia que eu precisava ter, do que tava na minha mente, eu coloco aqui no shot list, pra não esquecer e também pra ficar mais fácil de eu me organizar lá na hora das gravações. Bom, agora falando um pouco da produção, eu queria poder ter gravado um pouco mais, mas como eu tava fazendo o projeto sozinho, tava gravando, fazendo tudo, eu não consegui gravar muita coisa, mas as poucas coisas que eu consegui gravar, eu vou deixar passando aqui. E assim, acredito que um dos maiores desafios, assim, foi fazer aquele top-down, aquele take que a câmera tá apontada para baixo, né? Quando ele tá deitado, ele tá levantando para ir trabalhar. Eu tive que ficar em cima da cama e eu tive que ficar segurando o tripé, esse tripé aqui que tá segurando a câmera agora. E eu tive que ficar o mais estável possível e falar pra vocês que 5 segundos meu ombro já começava a doer. Tentei o máximo que eu pude, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, independente do nível que a gente tá, é fazer o que a gente pode, o melhor que a gente pode com as coisas que a gente tem e não ficar dando desculpa pra não fazer. E eu já fiz isso por muito tempo, enfim, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque nem sempre a gente vai ter tudo, principalmente quando a gente tá construindo, a gente precisa dessa insistência, desse não perfeccionismo, porque eu já demorei muito em questão de colocar projetos na vida real, de tirar projetos e ideias da cabeça, porque eu ficava pensando, eu não tenho essa luz, eu não tenho esse equipamento, eu não tenho essas pessoas, eu vou ter que fazer tudo sozinho, será que isso vai dar pra fazer? Então eu acabava não fazendo. Então é muito importante que a gente adapte as ideias para aquilo que a gente consegue fazer no momento. E esse projeto, por ser um projeto autoral e um projeto sem recurso nenhum, sem investimento nenhum, sem poder investir nenhum tipo de recurso que seja, eu acho que é muito importante lembrar desse ponto para você que às vezes é igual eu e fica procrastinando as coisas e deixando de fazer por perfeccionismo. Uma coisa engraçada é que eu tenho fobia de barata. Eu não gosto de barata. Não vou dizer se é uma fobia, se for uma fobia é um grau meio baixo, mas porque eu acredito que fobia é uma coisa que você não suporta, né? Mas enfim, deve ter graus de fobia. E no primeiro dia de gravação, a gente tava gravando lá e, a gente matou umas 7 baratas. Tipo, só eu matei umas 3 baratas lá na academia, por incrível que pareça. Teve isso também. Na diária que a gente gravou, os takes dele indo trabalhar, dele acordando, foram bem tranquilos. Eu gostei muito que lá na casa dele, na cozinha dele, tinha aquela janela virada pro corredor. E aquilo favoreceu muito na questão da estética que eu queria trazer. Achei aquilo perfeito. Com uma pré-produção bem feita, você consegue economizar muito tempo na produção e principalmente na pós-produção. Aqui eu tive pouco tempo disposto para poder montar a timeline do projeto, então pelo menos a decupagem foi algo bem rápido. A única coisa que eu tive que dispor um pouco mais de tempo foi a questão das falas, porque eu tava com algumas dúvidas em relação ao pace, ao ritmo que eu ia dar na distribuição daquelas falas ao longo do filme. E na hora da edição, eu tô sempre me lembrando de tudo aquilo que foi definido na pré-produção, naquelas conversas que eu tive com o Igor, para poder manter aquela essência na história dele, para poder manter aquele estilo que a gente havia pensado, a expectativa que eu havia trazido para ele naquelas reuniões. Então, desde a música até o ritmo, a quantidade de cortes, eu decidi deixar uma coisa um pouco mais sóbria, um pouco mais
sem tanta velocidade, sem tanto corte rápido, como eu já fiz em alguns projetos. É extremamente importante que seja reforçado isso que eu vou falar agora. Todo projeto audiovisual, seja um filme, seja um vídeo pro Instagram, seja um criativo pro TikTok, não importa, todo projeto audiovisual ele tem uma necessidade de negócio por trás. Todo projeto audiovisual é sobre branding. Qual que é o papel do audiovisual no mercado hoje? Ele tem esse papel de resolver problemas de comunicação e de percepção de valor. Então, para além das coisas técnicas, da edição, da pré-produção, da pós-produção, que sim, tem um valor muito grande falando de audiovisual, mas quando a gente traz isso para o mundo do mundo dos negócios, para o mercado no geral, o que tem mais valor para as pessoas que não são de dentro dessa área, que talvez seja você que está me assistindo agora, é de que tudo que você faz em questão de arte, ela serve, ela é uma ferramenta para te ajudar a chegar num ponto que você ainda não alcançou, mas quer alcançar. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais do que tá por trás de um projeto audiovisual e do que aconteceu nesse daqui em específico. Me segue no Instagram, me acompanha aqui no YouTube, se inscreve aqui no YouTube também. É isso. Obrigado por assistir até aqui e tchau.